capítulo 10, logo sem introdução, já que estamos em pé, lemos a palavra do Senhor. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 10. Louvado seja o nome santo de Jesus. Há uma nova geração de adoradores. Eu sei que os nossos grupos de louvor, na maioria, estão de férias, mas graças a Deus por esta nova geração que Deus está a levantar, e uma geração fala a outra geração, louvado seja o Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor. É muito bom ver o Lutundo Emanuel, que foi batizado no último batismo, que tem agora estado ativo praticamente em todos os cultos de domingo, servindo ao Senhor com alegria e se esforçando para estar nos ensaios, para verdadeiramente então exercer o ministério que Deus lhe deu. E é isso que nós somos chamados. Nós não assumimos o compromisso do batismo para ficarmos sentados na cadeira, mas para servir ao Senhor com alegria. Porque senão a nossa alegria vai, porque quem não serve, não serve. Bom, mas isso é outra conversa, não é hoje. Marcos 10, 32, diz assim a palavra do Senhor. E iam no caminho subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E nós louvamos ao Senhor por esta obra. Não foi fácil. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Morte. Morte é sempre um tema difícil de abordar, mas inevitável. Nós sabemos que a morte faz parte da vida, faz parte da natureza humana por causa do pecado original. Não vamos explorar esse contexto. A Bíblia diz que está ordenado ao homem nascer uma vez e morrer uma vez. Mas nós que esperamos e que estamos na expectativa, na iminência do regresso de Jesus Cristo, ao arrebatamento, então alguns de nós estamos na esperança de não morrer. Não morrer, abençoada será a nação que não morrer. Mas se nós, entretanto, morrermos, se isso acontecer, nós temos a certeza, porque Cristo em nós nos garante, e o Espírito Santo é o penhor que Ele nos deixa, e que nos diz que se acontecer alguma coisa, nada nem ninguém nos pode separar do seu amor, nem a morte. Então nós entraremos na sua presença, onde há delícias, não há mais choro, não há mais dor, não há mais pranto, não há mais tristeza, mas há delícias profundas ali, como diz o poema. Para nós cristãos vivemos esta expectativa de não morrer. Mas se morrermos, então a morte não é o fim. A morte é o início de uma nova vida. A morte é o resultado do investimento que nós fizemos aqui. Se nós não gastarmos o nosso tempo nos nossos prazeres, se nós não gastarmos os nossos dias apenas vivendo para nós, ou vivendo para os nossos, do nosso núcleo, no nosso oikos, mas se nós verdadeiramente vivermos para o Senhor, nós vamos receber a recompensa por aquilo que fizemos por Ele e nele. Porque Ele e por Ele são todas as coisas. Cristo, nosso Senhor. Mas a missão de Jesus era uma missão focada na morte. Focada na morte. Sendo Ele o eterno Filho de Deus, Ele não tinha qualquer necessidade de morrer. Ele era o eterno Filho de Deus. A palavra diz que a recompensa do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou. Então como podia Ele morrer? Como podia ser o salário do pecado, a morte? A necessidade de morrer, a necessidade de Jesus morrer não provinha da sua natureza, porque essa natureza é uma natureza eterna, mas a necessidade de morrer provinha fora da sua natureza, tinha a ver com a sua missão. A redenção do ser humano. E o versículo que nós lemos, os primeiros versículos, mas vamos ler mais um, neste mesmo capítulo, no verso 45, quando Jesus a terminar, existe aqui um discurso pelo meio sobre o sofrimento que muitas vezes temos que passar para podermos entrar na glória, mas eu vou saltar isso e chegamos ao verso 45 e diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas qual é a sua missão? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus tinha a clara noção da sua missão. Minha pergunta é, tu tens a noção da tua missão? Tu tens a clara noção da tua missão?
Alguns pensam, a minha missão é apenas trabalhar, ganhar dinheiro, a minha missão é casar, ter filhos, a minha missão é ser profissional no meu emprego e ser um bom funcionário, a minha missão é ser um bom cidadão, mas todos nós fomos chamados para servir o Senhor a tempo inteiro. Independentemente de estarmos no ministério, que é o nosso caso, como pastores ou evangelistas ou missionários, mas todos nós fomos chamados para viver cristianismo a tempo inteiro. Cristianismo em part-time não existe na Bíblia. Existe uma vida dedicada ao Senhor. Então nós usamos o nosso trabalho para poder servi-lo, nós usamos o nosso dinheiro para poder servi-lo, nós usamos o nosso carro e a nossa casa para poder servi-lo, porque tudo o que nós temos veio dele e regressa para ele, e glória seja dada ao seu santo nome. Mas há crentes que não entendem a missão. Mas Jesus tinha uma clara noção da sua missão. Jesus diz, podemos ler mais, deixamos aqui uma marca, vamos voltar a este capítulo, mas em Marcos, no capítulo 8, Jesus fala mais uma vez sobre a sua missão. Em Marcos 8:31, Jesus diz assim: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Importava que o Filho do Homem padecesse muito. E que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E quando ele diz abertamente estas palavras, Pedro chama e repreende. Repreende Jesus. Jesus, não faças isso, tem pena de ti, tem misericórdia de ti. Jesus tem pena de ti, mas a verdade é que Jesus disse: retira-te diante de mim, Satanás. Não Pedro, mas o Espírito que estava a inspirar a Pedro. Porque Jesus tinha a clara noção da sua missão. Jesus diz, John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, e eu passei aqui para o fim, esta citação, ele diz assim: desde o nascimento de Jesus, a cruz já lançava uma sombra sobre o seu futuro. Para Stott, a morte de Jesus estava no centro da sua missão e esta consciência era parte integrante da sua caminhada. Então, mesmo sem detalhar estes momentos, Jesus sabia claramente. E este versículo que estamos a ler, Marcos 8:31, fala então de 4 aspectos, que depois outros amplia, mas aqui 4 aspectos, quando diz: o Filho do Homem será entregue das mãos dos homens, matá-lo-ão, morto ele ressuscitará ao 3º dia. Então Jesus considerava ser necessário cada um desses elementos: sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Esta é uma mensagem que a igreja de hoje não gosta de ouvir. Fazer parte da vida da cristã, sofrimento, rejeição, morte, tudo bem, não, morte também não, ressurreição, ok. Mas Jesus sabia que na sua missão fazia parte sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. A igreja de Jesus Cristo precisa de estar preparada para estes 4 elementos fundamentais da missão de Jesus Cristo. Quando às vezes nós sofremos, quando a nossa família não entende a nossa fé, quando os nossos colegas de trabalho não entendem a nossa fé e nós sofremos por causa do Evangelho, Jesus diz: quando isso acontecer, alegrem-se e lembrem-se que há um grande galardão lá no céu preparado para vós. Quando forem compreendidos pela família, quando tiverem que sofrer, quando tiverem que abandonar uma relação e sofrer por causa de Jesus, alegra-te, porque há grande é o galardão que está preparado no céu. Rejeição, sermos rejeitados. Sermos rejeitados quando nos dizem: mas tu és o quê? Tu és protestante, és evangélico, és cristão, és o quê? Eu sou cristão, discípulo de Jesus. Então não podes ter este emprego, só se mudares de religião. E nós dizemos: não, primeiro está Cristo. E as nossas irmãs e os nossos irmãos nos países perseguidos, eles pagam com a vida essa rejeição, morte, mas graças a Deus pela esperança da ressurreição. Então vejam, meus queridos, Jesus tinha a clara noção, a clara consciência que a sua obra redentora passava por períodos difíceis, que o Espírito Santo lhe deu graça e obediência, e a consciência da missão lhe deu a persistência para ir até ao fim. Então quero-vos dizer que Jesus tinha consciência da sua morte. Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que a sua morte era necessária para a salvação de todos os homens. Qualquer pessoa que escutasse com atenção o discurso de Jesus
Qualquer pessoa que ouvisse com atenção o seu ensino, o seu ministério, entendia que a interpretação era essa. O Calvário não apanhou Jesus despercebido. Alguns teólogos andam a dizer que no Getsemane Jesus ficou surpreendido por ter que ir ao Calvário. Não. O Calvário não apanhou Jesus despercebido. Ele desde o início que sabia que a cruz era o caminho. Ele sabia que a morte, e nós vamos ver ao longo destas breves palavras que vamos estudar, mas importantes, que Jesus tinha a consciência. Ele tinha vindo para isso mesmo. Mas há um momento no ministério em que perguntam a Jesus: ouve lá, mestre, porquê é que os teus discípulos não jejuam? E Jesus dá-lhes esta resposta. Encontramos o texto Mateus 9,15, Marcos 2,19, Lucas 5, Marcos 9,15 diz: Jesus respondeu: podem porventura dar tristes os filhos das bodas quando o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será retirado o esposo, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Vamos ver um pouco mais à frente que a declaração textual de que Jesus tinha que morrer só começa a aparecer depois da noção dos discípulos saberem que Jesus era o Messias. Mas até então, a noção que eles tinham de Jesus é que ele era um mestre muito especial, porque havia uma graça especial do Espírito de Deus sobre ele. Ele fazia sinais como mais nenhum mestre fazia. Ele tinha autoridade de ensinar como mais nenhum rabi tinha. E eles seguiam a Jesus como um mestre, como tantos outros que seguiam seus mestres. Aliás, alguns deles tinham seguido João Batista como discípulos, como alunos, mas ao ver que Jesus estava acima de João Batista, porque o próprio João lhe disse que Jesus era aquele que ele não era sequer digno de desapetar as suas sandálias, então nós vemos que até os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Mas então, nesta declaração, antes mesmo da consciência de que Jesus era o Messias, quando Jesus diz, será retirado o esposo, a palavra no grego aqui utilizado no Novo Testamento significa remoção violenta. Ele será removido violentamente. Jesus já está a dizer que ele seria tirado. Ele está a fazer uma metáfora dizendo: os meus discípulos são aqueles que vêm às minhas bodas, ao meu casamento, eu sou o noivo, fazendo uma comparação, então eles têm que se alegrar comigo porque estão com o noivo. Mas quando o noivo foi retirado à força, quando o noivo foi retirado com a sua vida, quando o noivo, Jesus está a esboçar o que iria acontecer, ele dizer, então aí eles vão ter que jejuar, quando o noivo for retirado. Mas avancemos e chegamos a Mateus 16. Mateus, no capítulo 16, marca um ponto crucial no ministério de Jesus Cristo, e nós vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra é de facto para nós o mais importante, mais do que as nossas considerações sobre a palavra é essencial. Mateus 16, nós sabemos que aqui agora há uma clara noção. Vamos ler o 13 para ficarmos no contexto. Mateus 16, 13. Até então, parece que os discípulos não tinham entendido quem Jesus era. Mas chega aquele momento. Mateus conta-nos assim, capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E uns dizem que é João Batista, ele tinha morrido, mas tinha ressuscitado. Pronto. Uns dizem que tu és João Batista. Outros, Elias não morreu, foi arrebatado. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus volta-se para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, Simão Barjonas melhor, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A partir deste momento os discípulos têm a revelação de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando eles entendem a missão,
Eles ainda ficam a pensar que a missão de Jesus é fazer uma revolução política, uma revolução militar. Muitos deles, e eu sou do grupo que acredita que Judas traiu Jesus, quando percebeu que Jesus ia morrer e não ia ser aquele líder que iria soltar o jugo de Roma sobre o povo escolhido de Deus. E eles ficaram, muitos deles, discípulos, ficaram escandalizados. Quando Jesus fala sobre morte, quando Jesus fala sobre rejeição, quando Jesus fala sobre sofrimento, quando Jesus fala sobre um preço a pagar, porque para eles o Messias era o herói, era o super-homem que iria os libertar. Mas é claro aqui quando Jesus diz, e Jesus fala sobre isso, Jesus não era o Messias na opinião popular dos judeus. Ele não era o líder que levaria a nação à vitória numa revolta contra o Império Romano. O seu reino não era um reino deste mundo. Ele era um Messias, queria morrer para redimir o seu povo dos seus pecados. Um império muito maior e mais grave. O império eterno, o império da morte, o império do pecado. Mas para vencer esse império, eu teria que morrer e ressuscitar, louvado seja o seu nome. Então Jesus dá pormenores dos eventos que iriam acompanhar a sua morte, medidas em que vemos ele se aproximar do tempo e do momento. Jesus estava consciente daquilo que estava para acontecer. Ele mostra isso mesmo. Vamos a Mateus capítulo 17. Lembremos-nos que Pedro já tinha declarado diante dos discípulos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro foi, acreditamos nós, o porta-voz do grupo. Significa que todo o grupo já tinha entendido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora Jesus diz, o Cristo que vocês estão à espera não é o Cristo que Deus enviou. O Cristo que vocês estão à espera é um Cristo vitorioso, no sentido militar, no sentido de batalhas, no sentido de cruzadas. E cada vez que a igreja entra pela força militar, e lamentamos os anos da escuridão em que a igreja pensou que pela força podia impor a salvação aos povos. Nós vamos que nunca houve tanta morte e tanta miséria, porque o reino do nosso Messias não é um reino político ou militar, mas é um reino que liberta o ser humano da escravidão espiritual e traz uma liberdade gloriosa e majestosa que só experimenta quem encontra esta libertação. Mateus 17, 22, vamos ler aqui. Jesus já se transfigurou também diante deles. Agora 3 deles viram a glória que Jesus tinha. Eles até não queriam sair dali. Temos todos estes contextos. Chegamos ao versículo 22. Jesus, ele cura um lunático que ninguém conseguia curar, ele expulsa os demónios, os discípulos, verso 19, não conseguiram expulsar. Jesus diz, vocês ainda não têm fé suficiente, vocês têm que ter fé, porque se tiverem fé como grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas no verso 22, então Jesus diz assim, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem, este é o termo que Daniel, o profeta, utiliza para pintar o quadro do Messias, do Yeshua. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eles não estavam à espera que Jesus dissesse isto. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Há muita gente que vem e espera que a igreja, que a palavra, que o Espírito possa trazer muita prosperidade financeira, vida sem problemas, sem doença, sem dor, sem problemas na família, sem problemas no emprego. Mas cristianismo implica muitas vezes aquilo que Jesus fala: sofrimento, rejeição, morte. A igreja tem que estar preparada por sofrer por aquele que sofreu por nós e ganhou uma vida eterna. Tu, quando voltares à escola agora nos próximos dias, tens que estar preparado para viver uma vida santa e seres apontado como alguém que não pertence ao grupo e até seres isolado do grupo por causa da tua fé. Mas se tu não tiveres coragem para sofrer por Jesus aqui, um dia na glória, Jesus vai dizer: aparta-te que eu não te conheço, porque tu não assumiste a responsabilidade comigo.
Meus amados irmãos, aqui Jesus fala e diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui diz traição, ele será morto e ele ressuscitará ao terceiro dia. Vamos até Mateus capítulo 20, porque aqui ele vai ampliar um pouco mais a missão. Um homem com uma missão, cuja missão era morrer. Morrer por toda a humanidade. Mateus 20, verso 18, palavra do nosso Senhor Jesus. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para deles escarnecerem, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Entretanto, eles não estavam mesmo ali, porque eles a seguir querem saber quem é que vai ficar em primeiro lugar no céu. E Jesus diz: vocês têm que beber o cálice que eu bebo. Se querem ser meus discípulos, têm que beber o cálice que eu bebo. Mas aqui nós vemos então Jesus. Ele será traído. Diz assim, então, neste versículo 18, o Filho do Homem será traído. Aqui será entregue, é traição. Foi um deles, foi um dos seus alunos, foi um dos seus discípulos, não sabemos o seu nome, Judas, que o iria entregar aos príncipes dos sacerdotes. Ele tinha que ser entregue por alguém, estava profetizado que ele seria traído. Então o Filho do Homem será entregue aos príncipes, o Filho do Homem será traído. Então ele foi traído. Segundo, o Filho do Homem vai ser condenado pelos sacerdotes, condenado pelos escribas, e serão condenados à morte. Mas não são eles que vão executar a sentença. Ele será entregue aos gentios, ele será entregue aos romanos, e eles vão fazer o quê? Eles vão escarnecer dele. Nós temos o cenário de Jesus desnudo, sendo chicoteado, sendo escarrado, cuspido na cara, sendo colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, sendo batido com uma vara sobre aquela coroa de espinhos, dizer: profetiza quem te bateu, profetiza quem te bateu. Sendo colocado uma capa vermelha escarlata, dizendo: tu és o rei dos judeus, no gozo com ele. Ele seria traído por um amigo, ele seria condenado pela religião, ele seria entregue aos gentios, ele seria zombado por todos, escarnecido. Ele seria açoitado. Verso 19. Ele seria crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Aleluia. Aleluia. Meus amados, Jesus sabia que eu tinha de morrer. Porquê? Porque ele sabia que um dia ia nascer um Josué, filho de missionários, que na sua juventude negou a fé e o ensino e entrou pela miséria do pecado. E por causa desse meu pecado, Jesus foi rejeitado, chicoteado, torturado e crucificado. Eu tenho a clara noção que foi por mim. Eu não sei quantos aqui têm a noção que foi por si. Porque ele veio numa missão de resgate. Resgate de muitos. Resgate de muitos. Então Jesus sabia que tinha que morrer. Era um preço que tinha que ser pago. Mas a pergunta é: mas porquê que Jesus tinha que morrer? Porquê? Há dois principais conceitos que Jesus usa para interpretar a sua morte. E eles relacionam-se de uma forma... Claro que teologicamente há muita coisa. Eu estou numa pregação curta a tentar explicar aos irmãos o valor da morte de Jesus e da sua ressurreição. O primeiro conceito é resgate. Jesus veio numa missão de resgate. Encontramos isto no capítulo 20, que estamos a Bíblia aberta, no verso 28, quando Jesus diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nestes muitos estou eu, nestes muitos estou eu, nestes muitos estás tu. Dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus tinha a clara noção, ele veio numa missão de resgate. Qual é que é esta palavra? O que é que esta palavra resgate tinha a ver com as pessoas que o escutavam nos dias em que ele estava a falar? Para a cultura
para a cultura de Israel, para a cultura dos judeus, a palavra resgate era definida como um pagamento de um preço, a fim de obter a liberdade de alguém. Ainda hoje nós sabemos que é o preço de um resgate, não é? Mas a Bíblia liga a ideia de resgate à ideia de redenção. E Jesus, quando emprega esta palavra, fazia os judeus se lembrarem da grande promessa divina de redenção do Antigo Testamento. Quando em Êxodo 6:6, Deus diz a Moisés, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Para os judeus, resgate, redenção tinha a ver com esta remissão que Deus fez através de Moisés, resgatando o seu povo da servidão. E nós, agora que temos a Bíblia toda, sabemos que tudo isso era um esboço, era a tipologia daquilo que Jesus veio fazer com cada um de nós. Então esta ideia de preço de resgate para os contemporâneos de Jesus, eles sabiam, falava da Páscoa, e Páscoa tinha que ter sempre no centro o quê? Um cordeiro, o cordeiro pascal. Resgate falava de Páscoa, e Páscoa lembrava-vos o cordeiro. Quando o povo foi dito, vocês vão comer um cordeiro sem mácula. Vocês vão imolar esse cordeirinho. Os pobres vão se juntar os vizinhos, 2 ou 3 famílias. Os ricos vão matar um cordeiro para si. Ricos eram todos escravos, mas uns tinham mais gado e outros tinham menos gado. Portanto, todos vão comer o cordeiro em pé. Mas antes de comer o cordeiro, vocês vão pegar no sangue, enquanto estão a imolar o cordeiro, e pegam em bacias com aquele sangue, e pegam num ramo de isopo, um ramo de vegetais, de arboredo, sei lá, pegam naquele ramo e vão pintar as ombreiras da porta com esse sangue, porque eu vou enviar um julgamento grande, o anjo da morte vai passar e o primeiro filho de todas as famílias vai morrer, mas para que não haja morte na vossa casa, é preciso o sinal do sangue do cordeiro. O cordeiro era o preço do resgate, eles sabiam claramente. Nós agora que olhamos para a Bíblia vemos grande Deus, grande cenário, grande produção, aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós vemos o sacrifício. Jesus sabia que tinha um preço, o resgate tinha um preço, porque o pagamento do resgate era feito por um substituto. Às vezes nós ficamos emocionados naqueles filmes, alguns até verídicos, de pessoas que raptam pessoas, e de repente vem lá um polícia, muito humilde, não é? E que diz, olha, eu entro para aí e tu libertas as pessoas todas. Eu fico no lugar de todos deles. E ele acha, pronto, por ser um polícia, lá o chefe daquela gente toda que tem mais autoridade e aceita. E é triste quando ele tem que dar a vida, não é? Mas isso é no cinema, isso é no Hollywood. Na palavra de Deus nós vimos isto acontecer. Quando o substituto pagou o preço por uma humanidade que estava perdido. O livramento tinha um preço, o sacrifício pelo pecado indicava que esse preço envolvia a morte na altura do animal que era o cordeiro. Mas agora envolvia a morte de alguém nascido de mulher, que nunca tivesse pecado, tal como o cordeiro tinha que ser imaculado. Alguém que nunca tivesse falhado, tal que o cordeiro tinha que ser imaculado. Ainda na força da sua juventude. E queria dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus sabia que a sua missão era resgate. E João Batista profetiza quando ele aparece naquele deserto da Galileia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro. E Jesus vinha para ser batizado. Jesus vinha para obedecer em tudo à sua missão. E João diz, mas eu é que tenho que ser batizado, tu nunca pecaste, tu nunca falhaste. Eu é que tenho que ser batizado. Jesus disse, não. Eu tenho que fazer tudo para ser o modelo, para ser o exemplo, para ser o início de alguma coisa nova, uma nova aliança, um novo compromisso com a humanidade, não mais com sangue de bodes ou cordeiros ou novilhos. O Cordeiro de Deus se dispõe à obediência, porque Jesus tinha a clara noção. E quando a Mateus 26 ele institui, antes da sua morte, vamos ler o texto, Mateus 26, 28, agora com os seus discípulos, o cenário fica completo. Mateus 28, vamos ler o 27 também, e tomando o cálice, eles estavam a comemorar a Páscoa.
25 já tinha sido desmascarado o traidor, aquele que o iria entregar na mão dos sacerdotes. Jesus comia a refeição pascal e agora estava a instituir uma nova fase, um novo testamento. E ele pega no cálice, verso 27, e tendo dado graças, ele sabia o peso daquele cálice, ele sabia o simbolismo daquele cálice, e ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de um novo testamento que é derramado por muitos para a remissão, para o resgate dos pecados. Louvado seja o Senhor. Por isso nós celebramos a ceia, por isso nós não abrimos mão de cultuar a ceia do Senhor. Fazemos no primeiro domingo de cada mês, na parte da tarde, às 4 da tarde, todos juntos como igreja, e celebramos a sua morte até que Ele venha, porque nós estamos nesta nova aliança. Então, com estas palavras, Jesus levou os seus discípulos para fora, ou melhor, levou-os primeiro de volta ao Antigo Testamento, lembrando que aquela aliança que tinha sido feita pelo sangue do Cordeiro era agora feita um novo concerto, uma nova aliança entre Deus. Eu tenho aqui alguns versículos do Antigo Testamento, eu vou só citá-los rapidamente porque o tempo já vai muito avançado. Isaías 53:10, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Mateus 26:28, deixa aqui este versículo: este é o meu corpo que é dado por vós. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Mateus 26:28, este é o meu corpo que é dado por vós. Jeremias 31:31, eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um novo concerto. Mateus 26:28, este é o meu sangue, o sangue do novo concerto, o sangue do novo testamento, o sangue da nova aliança. Jeremias 31:34, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Mateus 26:28, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Estava a ser cumpridas todas as profecias. Jesus sabia que Ele era o Cordeiro. Para terminar, como é que Ele enfrentou a sua morte? Qual a atitude de Jesus para com a sua própria morte? Há 3 acontecimentos que eu gostaria de mencionar ao terminar este sermão nesta manhã. Primeiro, no jardim do Getsemane. Eu amo este cenário. É um cenário de sofrimento que nós não podemos sequer entender e que Lucas descreve, Lucas 22:44. Ele descreve quando Jesus estava a orar. O sofrimento que ele estava, a agonia que ele estava a passar era tão grande que ele viu o seu suor se tornar em gotas de sangue. Alguns especialistas dizem que isso só é possível se houvesse um nível de stress tão grande, se houvesse um nível de sofrimento tão grande. Então, mesmo fisicamente, Jesus experimentou. No jardim do Getsemane, Jesus não foi para a morte com indiferença. Ele não foi para a morte como um herói lá dos gregos ou dos romanos, como vai dar o corpo para as balas. Ele não foi para a morte com indiferença. Ele sabia o que o esperava. E no jardim do Getsemane, Jesus confronta-se com o sofrimento. Jesus confronta-se com a morte que o esperava. E a intensidade daquilo que ele ia passar, quando ele imaginou um cálice que ele tinha que beber, e nesse cálice estava o pecado de toda a humanidade. Naquela taça que ele tinha que beber, estava ali o pecado de infanticídios, pedofilia e todos os crimes mais horrendos que possam haver sobre a face da terra. Estava tudo ali e Jesus tinha que tomar aquele pecado da humanidade. Então Jesus, ao olhar para aquele cálice, a sua natureza eterna, santa e pura, Jesus não podia, porque se há alguma coisa que Deus abomina e não consegue se misturar é com o pecado. Nós não conseguimos entender a intensidade disso. Quando Jesus, o Deus vivo, tem que tomar o pecado de toda a humanidade, e nesse momento de sofrimento, de dor, no jardim do Getsemane, Jesus ora e diz: Pai, será que não há um plano B? Pai, será que não há uma alternativa, se possível? Passa de mim este cálice. Mas ele termina a oração dizendo: todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
O jardim do Getsemane é um momento de sofrimento enorme, de alma. Porque há sofrimentos que nós podemos sofrer na cara, podemos sofrer no corpo, mas há sofrimentos de alma que doem muito mais do que os exteriores. E Jesus ali sofreu, porque a sua identidade santa e pura tinha que se misturar com o pecado da humanidade. Depois nós vemos o grito de Jesus, é outro cenário. Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Eu agradeço que a multimédia coloque estes versículos que são importantes. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido significa: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? E Jesus ali bebe totalmente o cálice da ira de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus pagou um preço a Satanás. Estão enganados, Ele não pagou nada a Satanás. Ele não precisava pagar nada a Satanás. Ele não devia nada a Satanás. Jesus pagou o preço da ira de Deus que estava sobre todos nós. A ira. Agora há teólogos que dizem que Deus não é um Deus irado, que Deus não é um Deus de inferno, que Deus não é um Deus de sofrimento. Mas então o sacrifício de Jesus não tinha sentido, porque Ele pagou o preço da ira de Deus que estava sobre todos nós. Porque a ira de Deus nos separa eternamente, porque Deus é santo, é amoroso, mas na sua justiça e santidade não consegue se misturar com o pecado. Mas naquele momento Jesus bebe totalmente o cálice da ira de Deus contra o pecado, e de uma forma misteriosa que eu não sei explicar, permite que a ira de Deus seja aplacada. E cada vez que Jesus olhe para as cenas tristes da minha vida, do meu pecado, Ele consiga ver no meio um filtro: o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E quando Ele olha para nós através do sangue de Jesus, a sua ira é aplacada e Ele nos acolhe de braços abertos no seu regaço. Louvado seja o seu santo e glorioso nome. Naquela hora Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me separastes? Por que me desamparastes? Isaías 53, 4 a 6. Eu não vou ler o texto, mas resumidamente diz: sobre Ele estava o pecado de todos nós. Sobre Jesus estava o meu pecado. A agonia da cruz era mais do que uma dor física, que era grande, mas os outros ao lado de malfeitores também estavam a sofrer a mesma dor. A agonia da cruz era muito mais do que uma dor física. Havia uma agonia associada à condição espiritual, a condição espiritual de toda a humanidade. E com este grito de desespero, o desamparo de Jesus, ele cita o Salmo 22, onde Davi também profeticamente diz: Deus meu, por que me desamparastes? E estas palavras tinham sido profetizadas. Jesus deixa muito claro que naquele momento, nós não sabemos explicar, houve uma separação da unidade perfeita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naquele momento houve ali um momento e nós não conseguimos entender. Eu gostaria de entender ou até de explicar um milésimo do que é que isso significa. Mas naquele momento, Deus Pai se separa do Jesus Cristo que está na cruz do Calvário, porque nele estava toda a miséria, todo o pecado de toda a humanidade. E aquela agonia era muito mais do que qualquer dor física. Mas graças a Deus, que nós, como ouvimos, Jesus tinha que ser traído, entregue, julgado, condenado, injuriado, açoitado, crucificado. Mas ele terminou sempre dizendo: mas ao terceiro dia. Mas antes deste terceiro dia, deixem-me só então o episódio final. Peço à multimédia João 19:30. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, entrega o seu espírito. Está consumado.
Estas são as últimas palavras de Jesus na cruz. Ele não estava a expressar nenhum tipo de entrega passiva ao poder da morte. Este versículo fala sobre cumprimento da vontade de Deus, do aplacar da ira de Deus. Este versículo fala-nos sobre o triunfo da cruz, porque até então, no inferno, havia uma festa. O Filho de Deus está a ser morto, o Filho de Deus está a ser torturado, o Filho de Deus está a ser sofrido. E eles faziam festa. Carmen, que já está com o Senhor, pinta numa canção essa festa que houve no inferno. Eles faziam uma festa que Jesus estava a sofrer. Mas quando Jesus diz, está consumado, o inferno tremeu, as pedras tremeram, mortos ressuscitaram, o céu escureceu, toda a criação se rendeu, o preço do resgate estava pago. Jesus morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Então Jesus diz que Ele entrega o seu Espírito. Ele inclina a cabeça. Eu nunca tinha visto isto no livro que eu estava a ler. Nem me recordo do autor, eu peço perdão, gosto sempre de citar os autores. Mas no livro que eu estava a ler diz que Jesus inclina a cabeça, como descansando dos seus trabalhos. A obra estava feita. Agora ele podia descansar. E ele entregou o seu Espírito a Deus. A missão estava. Então João diz-nos que Jesus entrega o Espírito, a vida de Deus, entrega. Ele não foi arrebatado à força. Jesus mesmo ofereceu a sua vida. João 10:17 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Aleluia, e tenho poder para tornar a tomá-la. E Jesus fez isso. Eles retiram um corpo sem vida. O Pai o ama. Jesus disse, clara noção da missão neste versículo. O Pai me ama. Eu recebi uma missão no céu. Eu recebi um mandamento. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Mas eu dou a minha vida. Mas eu tenho poder para torná-la de volta. E Jesus então agora desce às profundezas. Aqui é outra pregação que eu tenho que deixar para os teólogos. Ele desce às profundezas, ao Hades. Onde muitos esperavam este momento do pagamento. Muitos morreram como Abraão. Quando Jesus disse... Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele se alegrou quando o Filho de Deus pagava pelos pecados de todos antes que nasceram antes dele. E de todos eles depois que vão nascer como eu depois dele. Para que o pecado de toda a humanidade, em todas as gerações. Nós sabemos que nós já estamos na igreja há algum tempo, sabemos que a palavra aqui que Jesus utiliza é tetelestai, que significa foi consumado. O irmão Zé Luís pregou isto há pouco tempo. Foi consumado e para sempre permanecerá consumado. Nada mais precisava ser acrescentado. Nada mais precisa de ser acrescentado ao que Jesus fez. Vamos ficar de pé. Os irmãos estão a entender. Jesus veio com uma missão. A morte de Jesus foi a consumação perfeita do projeto divino para a redenção da humanidade. É isso que nós vamos anunciar. É tão difícil explicar nos nossos dias. É tão difícil as pessoas aceitarem nos nossos dias. É tão difícil as pessoas aceitarem nos nossos dias esta revelação. Eles não entendem. Eles não entendem. Mas o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado. Jesus tinha a consciência da cruz desde o início. A cruz de Cristo já lançava uma sombra, mesmo quando ele foi colocado numa manjedoura de madeira. Já ali estava a sombra da madeira, onde ele iria terminar a sua vida física, ainda que ressuscitou com o corpo glorificado, como nós sabemos, mas tudo apontava o início e o fim desta missão de resgate. E a minha pergunta nesta manhã, temos nós consciência de que a morte de Jesus foi por cada um de nós? Temos nós consciência do valor da sua morte? Temos nós consciência daquilo que Ele pagou por cada um de nós? Se nós tivermos consciência, nós vamos ter medo de pecar contra Ele. Porque cada vez que nós pecamos, depois de ter conhecimento, é como que se voltássemos a crucificar a Jesus, expondo-lo ao vitupério.
Se nós vivêssemos uma vida com essa consciência do preço que foi pago por nós, nós dedicaríamos toda a nossa vida a Ele para servi-lo, para falar dEle, para inspirar outras pessoas à vida, para inspirar outras pessoas a experimentarem esta nova vida que Cristo quer oferecer. Eu não sei quem está connosco nesta manhã. Talvez entre nós está alguém que não compreendeu, ouve falar do cristianismo, ouve falar da cruz, mas não entende a história que está por detrás desta missão de resgate, em que o próprio Deus se misturou conosco, andou pelas nossas estradas, experimentou a nossa comida, experimentou o que é ser amado, mas o que é ser desprezado, experimentou o que é ser carinhado, mas o que é ser açoitado, experimentou o que é ser rejeitado pelos seus, rejeitado pela religião, rejeitado por todos, rejeitado pelo próprio Deus, quando Ele bebeu o cálice do nosso pecado. E nesta manhã Ele está-te a dizer: por ti eu entreguei a minha vida, eu morri por ti. Então como nós podemos reagir a este tão grande sacrifício? Ele te chama hoje, Ele te chama a ti, Ele te diz: segue-me, sê um discípulo comigo, vê como eu vejo, ama como eu amo. Serás tu essa mulher, este homem, entregarás tua vida a este Cristo, custa o custar, para obedecer à sua palavra, para proclamar a sua mensagem. Darás tu a tua vida ao homem que se deu por ti para a salvação, a tua salvação, mas a salvação da humanidade. Ele viveu uma vida perfeita, mas Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele permanece o mesmo, Ele é o Filho de Deus, Ele está aqui nesta manhã e Ele te diz: queres aceitar o que eu fiz por ti? Ele te pergunta: queres aceitar tu o que eu fiz por ti? Jesus, o Cristo crucificado, assentado agora e glorificado à direita de Deus, pergunta: queres tu aceitar o que eu fiz por ti? Queres tu aceitar o resgate da tua alma? Queres tu entregar a tua vida àquele que verdadeiramente se entregou por ti? Nesta manhã, tu que estás connosco e nos visitas, Jesus tem poder para perdoar, seja qual for o pecado que tu cometestes, as loucuras que tu fizestes. Ele levou sobre si na cruz do Calvário e nesta manhã diz: recebe o meu sacrifício, recebe a minha entrega. Está entre nós alguém que quer tomar uma decisão dizendo: eu recebo o sacrifício de Jesus, eu recebo perdão, eu não quero ser mais escravo do pecado, eu recebo a libertação desse pecado, eu me entrego a este Cristo, a este Jesus. Se o Espírito Santo está a contender contigo nesta hora, não endureças o teu coração. Eu vou fazer um desafio, tu terás que reagir, se essa é a tua decisão. A decisão de aceitar este sacrifício, a decisão de te dedicares a Ele, a decisão de o seguir, a decisão de entregar a tua vida a Ele. Se essa é a tua decisão consciente, se o Espírito Santo te fala contigo e diz: essa tristeza, essa angústia, esse espírito de morte que paira sobre ti, essa dor, essa incerteza interna, não saber para onde vais, nem o que acontecerá, se os seus olhos te fecharem nesse dia, e se a morte te chamar para a eternidade, se não tens a certeza que pertences a Cristo, nesta manhã tu podes sair aqui com esta certeza. Jesus diz: entrega-me o teu coração, deixa que eu mude a tua vida, deixa que eu mude o teu viver. O sangue que foi vertido no Calvário foi derramado por ti e tem poder hoje para te libertar. Então, se estás tomando uma decisão consciente, levanta o teu braço e diz: pastor, eu recebo o perdão de Jesus, eu recebo o sacrifício de Jesus. No lugar onde estás, se queres tomar essa decisão, levanta o teu braço. Nós queremos orar por ti, para que Deus traga perdão sobre a tua vida. Aqueles que estão em casa, nós não sabemos, não conseguimos ver se o braço está a ser levantado, mas vou-vos dar a oportunidade de fazer uma oração
uma oração de aceitação, uma oração de reconhecimento e de aceitação do sacrifício de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, derramado uma única vez. Há poder nesse sacrifício, há poder na cruz, poder para libertar, poder para sarar, poder para dar vida e vida com abundância. Esta é a manhã em que nós nos rendemos ao Cristo da cruz. Está consumado. Todos os teus pecados Jesus levou sobre si. Tu só tens é que te arrepender, dizer: Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo de andar a fazer coisas que tu não te agradas. Eu me arrependo das minhas inclinações naturais para o pecado. Eu quero vencer essas inclinações. Cristo, dá-me poder, cobre-me com o teu sangue. Eu não quero mais ser um fantoche nas mãos do inimigo, nas mãos do pecado. Tu és aquele que venceste a morte e tu estás a chamar-me para uma nova vida. Por fim, chegamos ao final do mês de agosto, dia 31. Muitos dos irmãos terminam aqui as suas férias. Alguns alunos começam-se a preparar para entrar para a faculdade ou para entrar para a escola de regresso. E Jesus pergunta: estás tu disposto? Estás tu disposta a ser rejeitada por mim? Estás tu disposto a ser gozado por mim, injuriado por mim? Estás tu disposto a morrer por mim?